Boa noite, galerinha minha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, galerinha, nós vimos na última aula, nós estamos falando sobre os povos da América antes de Colombo, né? As sociedades pré-colombianas, pré-colombinas. Que nome feio, não? Então, pré-Colombo, né? Então, gente, brincadeiras à parte, vamos lá. Vimos na aula passada sobre a cultura maia, né? Vimos sobre a escrita, o sistema de numeração, o calendário maia. Hoje falaremos sobre os astecas. Pois é, um dos povos mais avançados do mundo. Tão avançados quanto os europeus. Vocês ouviram o Tchulê falar? Tão avançados quanto os europeus. A pergunta que não quer calar. Tio Lili, se eles eram tão avançados assim, por que eles foram dominados pelos europeus? É uma pergunta que muita gente faz e pouca gente responde. Pausa para uma aguinha. Bem, não é fácil responder, tá? Primeiro falar sobre as características desse povo, para que vocês possam entender por que é tão difícil explicar por que esse povo sumiu do mapa, vamos colocar assim, né? Vamos lá, vamos para as características. Geograficamente, aonde se localizava a civilização asteca? Lá no norte da América, principalmente na região do atual México. Bem, ficava ali na parte central também, na Mesoamérica, né? E se estendia até o norte da América. No ano de 1325, eles ocuparam a ilha do Lago Texcoco e fundaram a cidade de Tenochtitlan. Eles eram guerreiros e conquistaram outros povos que viviam na região, obrigando-os a pagar tributos em forma de ouro, alimentos ou produtos como tecidos, cacau e algodão. Galerinha minha, quando chegaram lá os espanhóis e visualizaram a capital, né, do Império Azteca, Tenochtitlan, eles ficaram assim, ó, nossa, nunca tinham visto um lugar grandioso, complexo. Eles ficaram perplexos. Eles ficaram estupefatos com a grandiosidade, com a engenhosidade da capital Tenochtitlan. Como é que era lá? Havia uma grande pirâmide. Tenochtitlan era uma área alagadiça, cheia de lagos, e os canais, tipo estradas, no sistema arquitetônico muito bem planejado, muito bem formado, e um sistema muito eficiente de canais de irrigação, de barragens, e com uma população enorme, com uma devoção muito grande ao imperador que era chamado de Montezuma. E em vários aspectos eles perceberam que a sua até inferioridade em relação aos astecas. Vamos lá, vamos continuar. Eu não quero pular etapas para poder não matar a a graça da nossa aula, né? Bem, vamos lá. Em menos de 200 anos, os astecas já haviam formado um poderoso império. Sobre a religião, eles eram politeístas. O principal deus, Deus do Sol, eu não sei pronunciar isso não, hein?
Eu não sei pronunciar, não estou brincando com vocês. E vocês precisam decorar essa palavra? Precisam aprender a falar essa palavra? É óbvio que não. Tem algum antropólogo aqui? Tem algum especialista em cultura asteca? Não, né? Então pula, né? Então vocês já sabem que eles acreditavam no Deus Sol. Fechou? Bem, vamos ler esse pequeno texto aí? Segundo a crença asteca, no início do mundo, os deuses tinham dado seu próprio sangue para que o sol se movesse. Portanto, exigiam sangue humano para manter o mundo em funcionamento. Como o sangue é o princípio da vida, apenas o sangue poderia manter o tempo andando. Sem os sacrifícios, o mundo terminaria. Assim, faziam guerra especialmente para capturar prisioneiros e ofertar seu sangue nos templos. Pois é, né, gente? Isso aí é um texto de Leandro Carnal, A Conquista do México, publicado pela FTD em 1996. Galerinha minha, hoje eu estava conversando com a minha mamãe séria, e ela estava falando sobre essa pandemia, o Covid-19, coisa e tal. Ela falou assim, meu filho, precisamos orar muito, pois já estava escrito que os tempos iriam findar. Isso já é só o começo. E aí? Aí eu falei para ela o seguinte, minha mãe, pode ser verdade. Pode ser que o início do fim esteja aí, né? Estejamos vivendo aí o início dos fins dos tempos. Pode ser. Mas, o que diz a história? Primeiro, que nós, Brasil, Campos dos Goytacazes, já vivemos esse momento, né? Um momento parecido, né, de uma pandemia. Início do século XX, morreram milhares de pessoas no Brasil com a gripe chamada gripe espanhola. Nós vimos aqui que na Idade Média houve a chamada peste negra, que dizimou boa parte da população europeia e outras populações de outros lugares, né, da Ásia principalmente. Entre esses povos da América, antes de Cabral, de Colombo, esses povos, eles acreditavam em profecias, em fim do mundo. Então toda a sociedade judaico, cristã, muçulmana, budista, maoísta, incaica, asteca, tem semelhanças. As religiões têm essa coisa de o fim do mundo. E os astecas acreditavam que se eles não fizessem sacrifícios humanos e derramassem muito sangue, a Terra iria parar e a vida em nosso planeta iria também findar-se. Bem, dito tudo isso, vamos avançar. Alguns dias antes da cerimônia de sacrifício, a pessoa que seria sacrificada recebia o tratamento diferenciado, comia as melhores comidas, vestia-se com roupas especiais e recebia homenagens. Geralmente as pessoas que eram sacrificadas sentiam-se honradas em poder contribuir com a continuidade do funcionamento do mundo e da vida na Terra. Essa ilustração, presente um código asteca, representa um sacrifício humano. Então, galerinha minha, as pirâmides egípcias, elas serviam como sarcófagos, né? Para enterrar os faraós, os sacerdotes, etc. As pirâmides astecas, elas serviam como templo, como palco para sacrifícios humanos, onde havia muito derramamento de sangue. Que coisa curiosa, não? A pessoa que era sacrificada sentia-se orgulhosa. Eu fugiria. Vamos lá. O poder militar dos astecas. Um dos principais motivos que possibilitou a rápida expansão dos domínios astecas foi o seu poderio militar.
O exército asteca estava sempre pronto para a guerra, tanto para manter o controle sobre os povos dominados, como também para conquistar novas terras. No entanto, antes de atacar um povo, eles tentavam dominá-lo sem utilizar a violência. Então é tipo assim, ó, olha galerinha, chegamos aqui para dominar, hein? Tá todo mundo de acordo? Todo mundo tá feliz? E aí, sem que o povo aceitasse a dominação, aí vinha a força. Quando queriam dominar uma cidade, por exemplo, os astecas enviavam embaixadores ao local. Os habitantes dessa cidade tinham, então, a possibilidade de escolher se iriam submeter-se ao domínio asteca ou não. Caso eles decidissem aceitar as ordens do chefe asteca, teriam de pagar tributos, mas poderiam manter seu próprio líder. É tipo, Campos manteria o nosso prefeito lá, o Rafael Diniz, sendo prefeito. prefeito. Mas nós pagaríamos impostos para o Rio de Janeiro. Vocês entenderam? Seria mais ou menos por aí. Mudaria muita coisa? Ao meu ver, não. Mas caberia a cada povo tomar essa decisão. O comércio. Em Tenochtitlan havia um bairro comercial importante e muito movimentado, chamado de Tlatelolco. Nesse bairro existia um grande mercado onde eram comercializados produtos de várias regiões, como pedras preciosas, plumas, sal, mel, conchas, pérolas, animais, produtos agrícolas e artesanais. Artesanais, acabou meu ar. Pois é, todos esses produtos eram comercializados nesse centro comercial, né? Essa pelinca aí. Todos esses produtos eram levados ao mercado pelos mercadores, chamados de potecas, acho que é por aí. Para comprar as mercadorias, os potecas percorriam longas distâncias e por isso tinham um grande conhecimento da região. Bem, pausa para uma aguinha. Essa parte é muito, muito, muito legal. Merece receber o joinha do tio Lelê. Essa parte é muito bacana. O sujeito na história. Zanatzin foi um posteca, não sei se assim pronuncia, que viveu no final do século XV, durante o governo do chefe asteca Ayutzil. Sob as ordens desse soberano, Zanatzin fazia viagens a terras distantes. Nessas viagens, ele comandava outros comerciantes e também os carregadores que transportavam as mercadorias. Zanatzin levava roupas, tapetes e outros produtos para serem trocados por plumas, tinturas e pedras preciosas. Além das atividades comerciais, ele desempenhava também o papel de espião, pois ao chegar a uma cidade observava quais eram os principais produtos e a capacidade de defesa do povo visitado. Depois, ele levava as informações para o chefe asteca, que o recompensava com riqueza e prestígio. Assim, Zanatzin enriqueceu e passou a oferecer banquetes aos seus companheiros, postecas, e a seus clientes da nobreza asteca. Interessante, não? Então esse cara era um fofoqueiro de plantão e recebia em troca da fofoca riqueza. Que bacana, né? A pergunta que não quer calar: como que os europeus conseguiram dominar o povo asteca? Essa é uma pergunta que o livro não trouxe. É um questionamento que os autores, não trouxeram, mas o tio Lelê tá aqui, ó, vai responder para vocês. Bem, uma possibilidade foi que, arma de fogo, sim, ela foi poderosa. Graças a ela, os europeus e os espanhóis conseguiram dominar os astecas. O que vocês acham, galerinha minha? A resposta é... não. Na minha opinião, não. Por quê? Durante muito tempo eles falaram, os historiadores defenderam essa ideia. Por que para mim não? Porque vocês imaginem, como que era a arma daquela época?
Vamos pensar juntinho com o tio Lelê? Vamos lá. Ó, abri o mosquete. Coloquei um projétil, uma bala. Agora coloquei a pólvora. Vou socar a pólvora. Beleza? Tchum, fechei. Eu tenho direito a um tiro. Vamos lá, hein? Pá! Ah, podia ser que eu iria errar? Muitas chances. Quem daqui hoje em dia já ouviu falar que a arma mascou? A arma de hoje, do século XXI, com toda a tecnologia, atirou e a arma mascou. Ou seja, a bala não saiu ou desviou. Imagine aquela arma lá, aquele mosquete, aquela espingarda lá rudimentar do século XV. As chances de errar eram, muitas. Mas suponhamos que o cara acertasse. Vamos lá, pá! Acertou lá o Azteca. Próximo tiro. Abriu o mosquete. Colocou o projétil. Colocou a pólvora. Soca. Fechou. Pronto para o próximo tiro, o segundo tiro. Enquanto isso, vamos imaginar o Azteca lá em cima de uma árvore, lá. Um monte de flecha. Quantos espanhóis? Quantos astecas? Vamos colocar, na melhor das hipóteses, 300 espanhóis. Vamos imaginar 3 milhões de astecas. Entenderam a falta de proporcionalidade, né? Poucos, muitos. Uma arma que poderia matar, mas, né, toda trabalhosa, né, e não era tão precisa, né? O tiro não acertava certinho. E vale lembrar que os astecas possuíam flechas muito precisas, flechas, lanças, aquelas zarabatanas, né, envenenadas com veneno de serpentes, ou aqueles sapinhos pequenininhos, coloridos, verde, vermelho, amarelo, que são muito venenosos. Tudo isso era usado pelos astecas, pelos incas, pelos maias, pelos índios que habitavam. Índios. Depois vamos falar sobre os índios, né? Os povos que habitavam aqui o Brasil. Tudo isso, né? Então, arma de fogo, a resposta é... Bem, uma ideia assim bem razoável é que quando Montezuma viu os espanhóis, ele acreditava, havia uma crença entre os astecas que um belo dia os deuses enviariam pessoas, né, seres de outro lugar, e caberia a esse imperador submeter-se a esses povos enviados dos deuses. Vocês entenderam? Então não é que ele achou que fosse inferior aos, né, aos povos espanhóis. Havia uma crença, né, de que os deuses enviariam. Bem, tudo isso é uma possibilidade. Agora eu trouxe para vocês aqui uma matéria muito interessante, saiu na revista Exame, da editora Abril, mais de quase 500 anos de história, e só agora eles chegaram à conclusão do que dizimou quase 80% dos astecas. Eu vou ler para vocês. Eles pegaram as múmias, né? Eles fizeram um exame de DNA. Não sei se vocês sabem, hoje dá para se fazer todo um genoma, um mapa genético, até de um vírus, né? Até do Covid-19 já foi feito, né? Então eles fizeram lá, exumaram corpos, fizeram análises e aí descobriram que foi uma febre chamada febre entérica, também conhecida como febre tifoide, que matou cerca de 15 milhões de astecas em 5 anos, entre 1545 a 1550, cerca de 80% da população. Galerinha minha, não foi só essa única praga, tá? Houve outras, vou ler para vocês. Violenta tifoide, doença mata em cerca de 3 a 4 dias
após causar febres altas, dores de cabeça e sangramentos dos olhos, boca e nariz. Esse surto é considerado um dos mais mortais da história da humanidade, chegando perto da peste negra, que tirou 25 milhões de vidas no oeste da Europa durante o século XIV. Vocês estão vendo aí? Então, eles extraíram DNA de 29 esqueletos enterrados no cemitério da época do Coccolitese, né? Descobriram traços da bactéria Salmonella entérica, que não só causa a febre entérica, como também estava presente na Europa na mesma época. Hoje é muito comum, né, gente, a salmonela, né, presente no ovo e outros alimentos, né? Beleza? Estamos terminando. Vamos falar agora sobre os Incas. Bem, os conquistadores Incas, a civilização Inca constituiu um poderoso império na América. Se estabeleceram no Vale do Cusco em meados do século XIII, quando toda a região já era habitada por diversos povos. Então, eles estabeleceram combates e alianças e formaram um grande domínio, um grande império de mais de 3.000 quilômetros de extensão. Quando fiz a minha faculdade, eu li um documento falando que o Império Inca, ele pode ser considerado em extensão maior que o Império Romano. Então, vocês terem uma ideia aí da dimensão dessa poderosa civilização. Vamos lá? O domínio Inca, ao dominar e agregar vários povos ao seu império, os Incas tinham a preocupação de manter relações amistosas com eles. Para isso, faziam acordo com os povos dominados e permitiam que eles mantivessem vários aspectos de sua cultura. Esses povos podiam continuar falando sua própria língua, desde que aprendesse o Quechua, a língua inca. Galerinha minha, olha só que interessante. Lembram que nós falamos do Império Romano lá no início das primeiras aulas? Então, o Império Romano dominava, os romanos dominaram uma vasta região, e qual era a principal imposição de aprender a falar, o latim, que era a língua oficial. Os povos que não falavam eram inferiores, chamados de bárbaros. Os incas também tinham isso, essa língua, o Quechua. Galerinha minha, eu ouço muito as pessoas de hoje em dia falarem uma bobagem. Para mim é uma bobagem. Fala assim: olha, acho melhor fechar as portas do Brasil e entregar as chaves aos índios. Eu fico perguntando, essa pessoa que fala essa bobagem, ela vai entregar as chaves a quais índios? A quais povos? Porque a América, ela era toda repleta de conquistas, de guerras, de batalhas, um povo tentando dominar o outro. Eu fico muito intrigado em saber a quem entregar as chaves. A quem? Ao povo que descendeu dos Incas, ao povo que descendeu dos Aztecas. Aqui na América, tantos povos, Já vamos falar sobre aqui no Brasil, Bem, vamos quebrar um pouco desses tabus aí. Vamos lá. A organização social. Os Incas desenvolveram uma sociedade organizada em camadas, onde cada pessoa exercia uma função específica, ou seja, uma sociedade hierarquizada, ou seja, dividida em camadas, No topo estava o Inca, como era chamado o soberano do império, que recebia homenagens e tributos dos povos conquistados. Havia também uma camada de pessoas formada pelos chefes militares. Os militares, numa sociedade de guerra, os militares têm privilégios. Abaixo deles, os juízes, administradores, contadores, que tinham vários privilégios, como isenção do pagamento de tributos. Impostos, Tributos, impostos. Bem, a maioria das pessoas, no entanto, dependia
apenas do seu trabalho, como os marceneiros, os pedreiros, os agricultores. Nesse grupo, o trabalho era feito por homens e mulheres. Nas épocas de plantação e de colheita, todos trabalhavam no campo, porém nos demais períodos do ano os homens trabalhavam em grandes obras públicas e, se necessário, prestavam serviços militares. Nós já falamos sobre isso. Um nome desse modelo, muitos historiadores chamam de modo de produção asiático. Quer dizer, o chefe lá, o Inca, o rei, o Inca, lá no Egito, o faraó, ele domina tudo, né? Os trabalhadores trabalham e em épocas de seca ou de cheia, eles trabalham em obras públicas. Bem, e as mulheres ocupavam com a produção de cestos e do vestuário da família, cuidavam das crianças e eram responsáveis pela manutenção das lavouras. Alguém vai falar assim, ó, uma sociedade machista, não, tio Lelê? A resposta é não. Cada grupo, cada pessoa, cada grupo sexual, né, mulheres e homens, tinham tarefas específicas. Cada um fazia uma coisa, beleza? Ó, esqueçam essa coisa de machismo em história. Vamos lá. Enquanto isso, na Europa, em meados do século XV, enquanto o Império Inca atingia seu apogeu, a cidade de Constantinopla era cercada pelos turcos otomanos até ser definitivamente conquistada em 1453. Olha que interessante. Então, enquanto aqui os incas estavam chegando, né, no seu apogeu, no seu ápice, né, lá na Europa, porque o Império Turco-Otomano ficava entre Europa e Ásia, né? Hoje Istambul fica ali entre Europa e Ásia. Bem, esse obstáculo comercial impulsionou navegadores europeus a procurar novos caminhos para o Oriente, iniciando uma expansão marítima que ficou conhecida como as Grandes Navegações. Então, que interessante, não? Então, o couro está comendo na Europa, né? Os portos estão sendo fechados lá, estão sendo dominados. E aí, o que fazer? Vamos buscar novos caminhos. Para onde? Para as Índias. Por onde? Não sei, pelo Mar Tenebroso, né? Como era chamado aí o Oceano Atlântico. As grandes obras dos Incas. Essa é a minha grande paixão, gente. Machu Picchu. Quem sabe um dia conhecerei esses lugares aí, né? Aí nós temos um terraço agrícola e que esses trabalhadores fizeram, né? Esses construtores construíram, eles plantavam em camadas nas montanhas, nas rochas, eles eram cortados com ferramentas de pedra e instrumentos de cobre. Esses blocos se encaixavam perfeitamente e não necessitavam de cimento ou qualquer outra substância para uni-los. Atualmente, as ruínas de algumas construções incas ainda podem ser visitadas em cidades como Cusco e Lima, no Peru, e Quito, no Equador. Tenho muita vontade, sou apaixonado pelas ruínas de Machu Picchu, essa cidade que ainda está bem conservada, né? Essa cidade foi descoberta só em 1911. Ela está na área de mais difícil acesso. Para ir lá por terra andando, tem trechos que já não estão impedidos, né? Não dá para ir. E tem que ter um preparo físico muito grande. Eu gostaria de ir andando, não de trem. Hoje tem trilhas por trem. Bem, os incas também construíram uma ampla rede de estradas que interligava todas as regiões do império e facilitava o transporte de pessoas e mercadorias. Para facilitar a comunicação, as estradas tinham vários postos distribuídos em intervalos regulares, onde ficavam mensageiros chamados de chasquis. Quando um chasqui recebia uma mensagem a ser transmitida, ele partia correndo pela estrada. Vou explicar melhor para vocês. O cara ficava aqui.
Aí esse aqui, ó, corria até chegar aqui, mandava mensagem. Aí esse cara aqui corria até lá, mandava mensagem. E assim a mensagem ia muito rápido, porque esse cara corria muito daqui até aqui, certo? Interessante, né? Era o torpedo, era o e-mail, era a mensagem lá, o WhatsApp de hoje, né? Bem, gente, vale lembrar que para conseguir subir essas áreas muito elevadas, de uma altitude elevada, esses incas eles mastigavam folha de coca. Não é cocaína não, tá, gente? A folha de coca é uma folha, uma planta, que ao ser mastigada, ela libera uma substância que dá um alívio para aliviar a pressão aqui da cabeça, porque se a pessoa que não está acostumada a subir sem mastigar a folha de coca, ela pode vir a desmaiar, os olhos podem ter pressão, né, sangrar, enfim. Eu quase desmaiei quando subi lá o Cristo Redentor, que dirá então essa área de Machu Picchu, né, milhares de metros acima do nível do mar. Aqui, gente, uma fotografia recente que retrata um trecho de uma estrada construída pelos Incas. Olha que interessante. Ela tinha aqui, ó, um canal onde eles transportavam água. Bacana, não? Bem, agora vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Pausa para uma aguinha. O território onde fica o Brasil era habitado por povos indígenas há milhares de anos. Galera, não vou chamar de indígenas não, vou chamar de ameríndios, vou chamar de povos nativos. Por quê? Porque quem chamou esses povos de índios foi Colombo. Colombo chegou na América em 1492 e ele pensou que tinha chegado às Índias Orientais. E aí ele batiza essas terras de Índias e os povos que ele via chamava de índios. Vocês acham que esses povos se consideravam índios? Claro que não, mas vamos lá. Os indígenas, os povos nativos, estavam agrupados em cerca de 900 povos diferentes, entre eles os tupinambás, os carijós, os caetés. Esses povos apresentavam diferenças entre si e cada um deles tinha seu próprio modo de vida, sua língua, seus costumes, suas crenças. Então aí, só para começo de conversa, nós estamos organizando aí entre 3 etnias diferentes, ou seja, você olha, vamos entrar na maquininha do tempo, vamos lá, junto com o tio Lelê, oi, vamos lá no tempo. E aí encontramos esses 3 povos, tupinambás, carijós e caetés. Eles eram fisicamente diferentes, para começo de conversa. Eles tinham roupas diferentes, eles tinham culturas, crenças diferentes. Muitos desses povos eram inimigos uns dos outros. Então, primeiro grande erro, achar que os índios como uma coisa só. Beleza? Segundo erro, chamá-los de índios. Terceiro erro, achar que eles viviam em harmonia entre si e com a natureza. Nada disso, gente, ó, esqueçam isso. Isso é conversa fiada que foi repetida durante muito tempo para nós. Beleza? Dito isso, vamos continuar. Essas diferenças se manifestavam, por exemplo, de maneira como organizavam suas aldeias. Observe como eram formadas naquela época as aldeias dos povos tupiniquins, Yanomamis e os Chavantes. Bem, então aqui uma aldeia tupiniquim. Vocês estão observando que é diferente dos Yanomamis? Os tupiniquins, eles faziam um círculo, né? E dentro desse círculo, várias construções, beleza? E aí no centro um pátio. Os Yanomamis, diferente, formavam um círculo fechado e todo mundo junto, beleza? Aqui os Chavantes, já completamente diferente. Cada construção, não havia nada fechado, né? Cada construção formando aí uma ligação, né, dessas casas, essas construções, feitas de madeira, folha de palmeira, de 3 a 4 famílias.
em cada casa, né? Bem, os povos indígenas no Brasil atual. Galera, então para a gente fechar isso aqui, não dá pra gente numa aula de 15, 20, 30 minutos ou 40 minutos, não sei nem quanto tempo tá mais essa aula aqui, já prolonguei demais, mas não dá para nessa aula aqui falarmos sobre tudo sobre os povos indígenas. Infelizmente, nosso tempo é corrido e a nossa grade ela é dividida entre tantos, né, povos e histórias e culturas diferentes. Seria muito interessante se vocês tivessem curiosidade e buscassem estudar sobre os povos aqui de Campos, né? Sobre os Guarulhos, sobre os Goitacazes ou Aitacazes, sobre seus costumes. Vamos lá. O cotidiano dos povos indígenas do Brasil hoje. Em sua maioria, mantém contato com a sociedade não indígena. Quer dizer, os povos, hoje, alguns têm contato, outros não têm contato. Apesar disso, eles preservam vários costumes de seus antepassados. Observe como vivem alguns índios do Brasil nas imagens abaixo. Nem todos, né? Nem todos. Muitas tribos de hoje estão muito descaracterizadas, sobretudo aquelas que vivem ali. Existe uma tribo chamada Kayapó, que vive na região de Brasília. Lá eles estão muito descaracterizados, eles vivem como homem branco, com roupa convencional, perderam bastante de suas tradições, suas culturas. Pra vocês terem uma ideia, os Kayapós, muitos deles vivem embriagados, como mendigos, bebendo, enchendo a cara em praças públicas lá de Brasília. Outros bebem até morrer porque se enforcam, suicidam, porque já não sabem mais quem são. Eles não sabem se são índios, se eles são brasileiros. Bem, aqui nós temos as mulheres indígenas, geralmente plantam, cuidam das crianças, preparam os alimentos. Elas também produzem utensílios domésticos, como vasilhas de cerâmica, cestos, esteiras e redes. Bem, aqui são as crianças passando parte do tempo brincando. Elas mesmas produzem seus brinquedos, como bonecas de palha, barquinhos de madeira e petecas. Isso aqui é uma fotografia de 2000. Eu sigo, gente, no Twitter alguns indígenas. Inclusive, eu sigo uma indígena intelectual. Então ela fala muito de política, fala sobre o seu povo, quebra um monte de mitos, um monte de coisas mentirosas que falam sobre seus povos. Vamos lá. Falando dos Kayapós, aqui ó, o dia a dia de uma aldeia Kayapó. Depois da chegada dos europeus à América, a partir do final do século XV, o modo de vida tradicional das sociedades indígenas passou por muitas transformações, que eu acabei de falar para vocês. Entre esses povos estão os Kayapós, os Yanomamis, os Bororos e os Yamiri Atroares. Gente, os Yanomamis, eu lembro quando eu era criança, lá na década de 70, 80, os primeiros contatos, as primeiras matérias falando sobre os Yanomamis. Até então eles não tinham muito contato com o homem branco. Quer dizer, uma coisa muito recente, né? Aqui a praça, isso aqui é muito bacana, tá, gente? A proposta do livro essa parte que eu gosto demais, pois ela mostra aqui como que no desenho, de como que né? Aqui a casa dos homens, localizada no centro da aldeia. Deixa eu avançar aqui. No centro da aldeia é o local onde os homens se reúnem para discutir assuntos de interesse de todos os membros do grupo. É também onde são realizados rituais religiosos e cerimônias importantes. Então, vale lembrar que muitas sociedades indígenas são poligâmicas, ou seja, o índio pode ter várias esposas, e são patriarcais, ok? Ou seja, os homens têm as suas tarefas separadas das mulheres. Na praça, entre a casa dos homens e demais moradias, é o espaço de convivência, onde as crianças brincam, os idosos contam histórias,
Homens e mulheres trabalham, conversam, descansam. As casas são dispostas em círculo ao redor da praça. São feitas com madeira e palha. Cada uma dessas moradias abriga várias famílias e geralmente é habitada por cerca de 40 pessoas. Vai lembrar, gente, não vou generalizar, mas muitas tribos maltratam seus idosos, tá? Muitas tribos abandonam os idosos quando estão com algumas limitações físicas. Também abandonam seus filhos, suas crianças que nascem com algum tipo de limitação física, tá? Então vale lembrar isso que eu estou falando isso para quebrar um pouco do que romantizaram sobre o índio, que falaram sociedade perfeita, onde eles viviam em harmonia, blá 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 blá. Então não vamos colocar os pingos dos is, vamos contar a história direita, através de pesquisa, através de conhecimento. A arte caiapó se expressa de várias maneiras, por exemplo, nos utensílios como vasos de cerâmica, cestas, redes, esteiras, que são ornamentados com pinturas e plumagens. Os caiapós constroem sua aldeia próxima a um rio, no qual tomam banho, pescam e retiram água para uso diário. Alguns costumes da sociedade não indígena foram incorporados pelos caiapós. Atualmente, por exemplo, eles jogam futebol, assistem televisão, usam internet, usam celular, jogam videogame. O chefe é respeitado por todos porque baseia suas decisões na vontade da maioria dos membros da aldeia. Se um chefe agir de modo autoritário, pode ser até expulso do grupo. O pajé, além de ser um líder espiritual, detém muitos conhecimentos sobre ervas medicinais e é responsável pelo tratamento de diversas doenças. A pintura corporal, além de indicar a posição social, serve para expressar sentimentos pessoais como alegria ou tristeza. Galerinha minha, eu ouvi uma mentira uma vez de um professor de história que disse que entre as sociedades aqui da América, né, sociedades indígenas, nativas, eles viviam no comunismo primitivo, e onde tudo era de todos e não havia classes sociais. Ora, acabamos de falar aqui que a pintura corporal indica o quê? A posição social. Ou seja, existe hierarquia e existem privilégios. Ou seja, os caçadores, o pajé, o morubixaba, né, o cacique, detêm privilégios em relação à maioria. Galerinha minha, então, espero que vocês tenham gostado da aula. Antes de fechar, eu quero fazer uma consideração muito interessante. Falam para nós, já que nós estamos falando de povos indígenas, goitacazes, guarulhos, falaram para nós que os índios goitacazes foram exterminados, todos exterminados, não tem mais índios. Será que não? Eu sou descendente de indígenas, né? Ou seja, por parte de pai, a minha avó, ela era indígena, tá? Ela era baixinha, de cabelos escorridos, de pele morena. Meus olhos, se vocês olharem, meus olhos são pequenos, né? Eu tenho uma pele branca meio amarela. Quer dizer, eu sou uma mistura de quê? Por parte de pai, né? Meu avô já era mulato, né? De negro com branco. E aí, mamãe já é branquela, nariguda, ou seja, portuguesa. Então, misturou tudo, nasceu o Tilelê. Né? Dessa mistura é típica família brasileira, né? Mistura de índio, de negros, de brancos. É isso aí. Então, foram dizimados? Uma parte sim. Outra parte, se miscigenou, se misturou. Beleza, galerinha minha? Espero que vocês tenham gostado, Beijinho nas crianças. Até!